orar com vocês mais uma vez. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos te entregar, Pai, esse tempo, este culto, essa palavra. Meu Deus, tudo que o Senhor já falou conosco nesta noite, é nos teus braços mesmo que nós encontramos o descanso, é nos teus braços mesmo, Senhor, que nós encontramos a paz. Pai, é no Senhor, Pai, que nós nos alimentamos, é no Senhor que nós temos todo o suprimento. Nós não temos, Pai, nenhuma dúvida da Tua presença aqui neste lugar, nós não temos nenhuma dúvida da Tua provisão, Pai, à vida de cada pessoa que está participando deste culto. Nós não temos nenhuma dúvida da Tua provisão sobre a vida da nação brasileira, Pai, nesse tempo. Nós não temos nenhuma dúvida, Pai, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós não temos nenhuma dúvida, Pai, de que o Senhor é Deus sobre todas as situações, sobre todas as circunstâncias, sobre todas as enfermidades. Nós não temos dúvida nenhuma, Pai, que o Senhor reina, que o Senhor governa, que o Senhor é Rei dos Reis, que o Senhor é quem dá as decisões. Nós não temos dúvida nenhuma, Pai. Pai, não temos dúvida de que o Senhor quer falar conosco. Não temos dúvida que o Senhor já falou ao meu coração, Pai, não tenho dúvida nenhuma que é algo do Senhor para a vida desse irmão, dessa irmã, desta igreja. Eu não tenho nenhuma dúvida nesta noite, eu estou certo de que o Senhor quer falar, que o Senhor precisa da minha vida, de uma boca para o Senhor falar. Então eu me coloco, Pai, na Tua presença. De sorte, Pai, que o Senhor seja o único nesta noite aqui, Pai. Que haja a Tua liberdade na minha vida para ministrar, Pai, como o Senhor quiser, do jeito que o Senhor quiser, o tempo que o Senhor quiser, a maneira que o Senhor quiser. Eu sou todo Teu, essa igreja é toda Tua. Esse tempo é todo Teu, esse dia é todo Teu. A nossa vida, Pai, nós somos todos Teus. Pai, a Ti a honra, a glória, o louvor, a direção, Pai. Nós te amamos, ó Deus, e receba esse momento para Ti, Pai. Fala conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nesta semana, naturalmente, toda vez eu peço para Deus o que Ele quer falar, e eu fui surpreendido por Deus enquanto eu tomava banho, e eu estava falando com Deus. Thalita está aqui, você não está vendo, ela está rindo, porque ela acha engraçado Deus falar comigo no banho. E eu estava lá e eu comecei a falar, Senhor, e agora? Está chegando o final de semana, quem é pregador, pastor, que está me ouvindo, sabe que o final de semana é desesperador, você precisa de uma palavra, de uma direção. E eu comecei a orar lá no chuveiro e falar com Deus. E o Senhor falou para mim uma coisa interessante, eu estou rindo porque aí Ele falou assim, vamos brincar de passanel. Para a geração Y, nem sabe o que é passanel, né? Você que está aí perto do seu pai, sua mãe são mais antigos, eles sabem o que é essa brincadeira de passanel. Embora eu pesquisei na internet e alguns professores pedagogos ainda ensinam, canta a musiquinha e faz a brincadeira do passanel. Mas eu vou atualizar você que está atrasado, você não brinca disso, de repente seja até a brincadeira do PG de família essa semana. Eu quero desafiar você a reunir a sua família e fazer uma brincadeira de passanel. Como que funciona isso? Na minha época, a energia da cidade não passava a noite toda ligada. A cidade desligava a energia 10 horas, algumas meia-noite, porque era a motor, então o motor consumia muito combustível e a cidade parava a energia 10 ou às vezes meia-noite. E aí a gente fazia algum jeito para clarear o ambiente e sentava uma roda de meninos assim, com meninas, e começávamos a brincar numa roda de passanel. O que é? Pegava-se um anel, na época a gente tinha um anel, mas talvez uma pedrinha, vou pegar aqui o meu anel para você entender, e duas pessoas ficavam à frente e fazia a roda toda. E aí um deles ia passando na mão das pessoas, dizendo assim, segura esse anel e não conta para ninguém. Segura esse anel e não conta para ninguém. Vem aqui para o pessoal ver como que era essa brincadeira, né? Várias pessoas, né? Tinha que pegar na mão de todo mundo, só um para entender, né? Só um. Aqui, assim, passa esse anel, não conta para ninguém, e ia passando pelas pessoas. Aí naquela dezena de pessoas, o anel era entregue para um deles, naturalmente escondido, e o outro que não estava participando desse passanel,
era a pessoa que precisava definir a seguinte pergunta. A pergunta da brincadeira era lançada para uma outra pessoa, ela precisava saber aonde o anel ficou. E a pergunta era: com quem está a aliança, o anel? Com quem está a aliança? Essa era a pergunta da brincadeira. E eu, tomando banho, pedindo para Deus uma direção, e Deus, com essa brincadeira, e com essa pergunta da brincadeira, a pessoa então tinha que acertar com quem estava, depois tinha que pagar uma prenda se ele errasse, e a brincadeira seguia. Mas do que Deus estava falando comigo e que era para entregar para você, é essa pergunta: com quem está a aliança? Com quem está a aliança? Quem é o portador da aliança? E eu comecei a entender o que Deus estava falando comigo. Ele estava dizendo assim: olha, eu tenho alianças na terra. A minha aliança, ela vai passando por pessoas. E a Bíblia é um livro de alianças que eu faço com as pessoas. E aí a mensagem, a palavra do Senhor começou a brotar no meu coração. Eu intitulei a mensagem de hoje de portadores. Portadores. Com quem está a aliança? No tempo que vivemos, as coisas que vivemos hoje, responder a essa pergunta é fundamental. Com quem está a aliança? Que aliança, pastor? Deus entregou uma aliança na terra nesse tempo também. Entregou desde a criação, Deus fez uma aliança, a Bíblia vai seguindo e Deus vai entregando alianças para as pessoas. Eu quero andar com você um pouco sobre isso, mas na verdade eu quero que você entenda que Deus faz alianças, e a aliança está na mão de alguma pessoa, a aliança está com alguém. Desde o começo da criação, Deus tem uma aliança com alguém na terra. E eu vou falar aqui de alguns momentos Deus faz alianças. As alianças são definidas por Ele e em todo o decorrer da história da humanidade. A aliança não depende de quem está ali para receber, como na brincadeira. Ficavam as pessoas lá e muitos não recebiam porque dependia de quem estava para entregar a aliança. A aliança é entregue por Deus. Deus chama pessoas específicas para uma aliança, para um tempo, e nós vamos ver sobre isso. Deus faz aliança desde o começo. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. A pergunta é, aqui o escritor aos Hebreus está dizendo que Deus, ele falou por muitas pessoas. Eu posso entender que para ele falar com alguém, ele precisa ter aliança com alguém. Então, nós podemos entender que Deus fez aliança com muitas pessoas. Deus fez aliança, entregou aliança a muitas pessoas. E a pergunta da brincadeira segue: com quem está a aliança? Deus teve uma aliança com Adão e Eva na criação. O contato de Deus com a criação era Adão e Eva. Então a aliança esteve com Adão e Eva. A aliança, com quem está a aliança? A aliança esteve com um homem construindo uma arca numa região seca, falando de dilúvio. Um homem numa região seca começa a construir uma arca, um trambolho de madeira. E as pessoas, eu quero que você imagine comigo que as pessoas do tempo de Noé, que eu estou falando, passando por Noé, vivendo as vidas normalmente, casando, dando-se a casar, indo ao mercado, voltando, plantando, colhendo, e um homem maluco. Um maluco construindo uma arca numa região seca, dizendo que haveria um dilúvio, que viria uma chuva, que não iria parar. E aí a aliança não estava com os de vida comum. A aliança estava com o maluco construir uma arca. E aqui eu já começo a chamar você
para que você fique atento, porque Deus, Ele gosta de usar coisas inusitadas, estranhas aos olhos humanos. Deus teve uma aliança com um homem que construiu uma arca numa região seca. Ele tinha uma aliança com Noé. A aliança esteve também com o filho do fazendeiro Terá, um rapaz chamado Abraão, que foi portador da aliança. Terá tinha vários filhos, um fazendeiro bem sucedido. Mas Deus olha para um dos filhos e diz assim: sai da tua terra, do meio da tua parentela. E Deus o chama e fala assim: agora a aliança está nas tuas mãos. E nós sabemos o que Abraão fez, a história que Abraão teve. Mas a verdade é que em um momento ele foi escolhido para ter a aliança de Deus. A aliança esteve com Abraão, com esse filho de Terá. A aliança esteve com o filho da mamãe, o filho de Abraão, o Isaac. O portador da aliança, portou a aliança também Isaac, esteve na mão dele, o filho de Abraão, o queridinho da mamãe, o Isaac. Aquele rapaz cheio de confusões, que atraía confusões, seu irmão o apelidou de usurpador. Jacó possuiu a aliança. Vocês estão me acompanhando que eu quero chegar em algum lugar, mas eu quero que você olhe para a Bíblia como eu olhei a partir dessa fala de Deus na minha vida. Ele falou assim: eu faço aliança, eu entrego alianças. Eu entrego alianças o tempo todo. Eu já falei de Abraão, de Isaac, de Jacó. Deus fez aliança com a terra por meio de Jacó. E a pergunta continua: com quem está a aliança? A aliança esteve com o caçula de uma família de 12 irmãos, um sonhador que andava com uma túnica toda colorida. José teve a aliança. Jacó tinha os filhos, mas tinha um filho diferenciado. O cara gostava e recebeu uma túnica colorida. E ninguém gostava dele, mas a aliança estava com José. Deus tinha entregado a aliança com José. E a coisa continua. A aliança passou pela mão de pessoas cujos nomes não são citados. Deus diz que se atentou ao clamor dos escravos israelitas depois de 430 anos escravos. Eu tinha lido muitas vezes já a história do povo de Israel no Egito, mas um dia eu lendo, a palavra diz assim, que Deus olhou e percebeu o clamor daquele povo, e eu fui ver que já havia 430 anos que aquele povo vivia escravo, mas ainda existia alguém que clamava ao ponto de tocar o coração de Deus. Não tem nomes, Deus está dizendo: eu ouvi o clamor do meu povo. Eu ouvi o clamor do meu povo. Então houve um clamor, e a palavra diz assim: disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso decidi livrá-lo das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mandam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Êxodo 3, 7, 8 diz que Deus, ele olhou para a terra, e por causa do clamor de alguém, ele falou assim: eu vou tirar esse povo daí. E então nós vemos que Deus faz, mesmo depois de 430 anos escravizados pelos egípcios, existiam pessoas que clamavam ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E ainda, pastor, com quem está a aliança? A aliança esteve com juízes. Juízes foram portadores da aliança. Deus falou pela mula de Balaão, irmãos. E a mula tinha razão, porque Deus estava falando por ela. A mula livrou Balaão de tentar amaldiçoar o povo de Deus. Deus, ele usou uma mula. A pergunta é: com quem está a aliança? Irmãos, agora eu quero te mostrar algumas coisas muito estranhas. Eu quero que você acompanhe comigo, porque não daria para nós olharmos. Lógico que agora está escrito na Bíblia quem são eles. Mas se você vivesse no tempo deles, seria algo muito estranho para você dizer assim: tem aliança de Deus aí. Um moço tira a roupa, anda nu por 3 anos e meio, e alguém ia olhar para um cara andando pelado, dizendo assim: ele está com aliança com Deus. Ele é a resposta para esse tempo.
A palavra do Senhor diz: tire o pano de saco do corpo e a sandália dos pés. E ele obedeceu e passou a andar nu e descalço. Acompanhe o texto completo. No ano em que o general enviado por Sargão, rei da Síria, atacou Asdod e a conquistou, nessa mesma ocasião o Senhor falou por meio de Isaías, filho de Amós, e disse: tire o pano de saco do corpo e a sandália dos pés. Ele obedeceu e passou a andar nu e descalço. E disse então o Senhor: assim como meu servo Isaías andou nu e descalço durante 3 anos, como sinal e advertência contra o Egito e contra a Etiópia, assim também o rei da Síria, para a vergonha do Egito, levará nus e descalços os prisioneiros egípcios e os exilados etíopes. Jovens e velhos, com as nádegas descobertas, os que confiavam na Etiópia e se vangloriavam no Egito, terão medo e ficarão decepcionados. Deus tinha uma palavra de julgamento. Ele olha para um profeta e fala: olha, profeta, tira a roupa. E começa a andar nu. Agora, se você vive no tempo de Isaías, e você vê um cara passando nu, com as nádegas de fora, e alguém nesse tempo diria, cá entre nós, irmãos, esse pelado está com a aliança de Deus. Ele está sendo usado por Deus. A aliança está com ele. Isso é muito estranho, mas Deus usa, Ele mantém a aliança com as pessoas. E a pergunta da brincadeira que Deus me fez é: com quem está a aliança? Quer alguma coisa mais estranha? Vamos para uma outra situação. Olha isso, eu resumi e eu vou ler o texto todinho para vocês. Eu tentei resumir para não precisar ler o texto todo, mas eu quero resumir aqui e ler o texto todo para você entender. Olha isso. O moço desenha uma cidade numa tábua de barro. Viaja comigo. O cara pega uma tábua de barro e começa a desenhar uma cidade. Coloca uma panela de ferro entre ele e o desenho da cidade. Se deita por 390 dias sobre o lado esquerdo e outros 40 dias sobre o lado direito. Tem mais. O cara, no seu braço está amarrado na direção do desenho da cidade. Sua alimentação é assada no fogo feito de esterco de vaca. Meu irmão, quem olharia para um cara que fez um desenho numa tábua de barro, se deitou por 390 dias do lado esquerdo, e depois outros 40 dias se deitou para o lado direito? Quem olhar para um cara desse e diria: ele tem aliança com Deus. A aliança de Deus na terra está com ele. Quem diria que com ele estava a aliança? Vamos ao texto. Agora, filho do homem, apanhe uma tabuinha de barro e coloque à sua frente e nela desenhe a cidade de Jerusalém. Cerque-a então e erga obras de cerco contra ela. Construa uma rampa, monte acampamentos e põe arietes ao redor dela. Depois apanhe uma panela de ferro e coloque como muro de ferro entre você e a cidade. E ponha-se de frente para ela. Ela estará cercada e você a sitiará. Isso será um sinal para a nação de Israel. Deite-se então sobre o seu lado esquerdo e sobre você põe a iniquidade da nação de Israel. Você terá que carregar a iniquidade dela durante o número de dias em que estiver deitado sobre o lado esquerdo. Determinei que o número de dias seja equivalente ao número de anos da iniquidade dela. Ou seja, durante 390 dias, você carregará a iniquidade da nação de Israel. Terminado esse prazo, deite-se sobre o lado direito e carregue a iniquidade da nação de Judá. Durante 40 dias, tempo em que determinei para você, um dia para cada ano. Olhe para o cerco de Jerusalém e com o braço desnudo profetize contra ela. Vou amarrá-lo com cordas para que você não possa virar-se de lado enquanto não cumprir os dias da sua aflição. Pegue trigo e cevada, feijão e lentilha, painço e espeta, ponha-os numa vasilha, com eles faça pão para você. Você deverá comê-lo durante os 390 dias em que estiver deitado sobre o seu lado.
Pese 240 gramas de pão por dia e coma em horas determinadas. Também meça meio litro de água e beba em horas determinadas. Coma o pão como você comeria um bolo de cevada, à sua vista do povo, usando fezes humanas como combustível. O Senhor disse: desse modo os israelitas comerão a sua comida imunda entre as nações para onde eu os expulsar. Então eu disse: soberano Senhor, eu jamais me contaminei. Desde a minha infância até agora, jamais comi qualquer coisa achada morta ou que tivesse sido despedaçada por animais selvagens. Jamais entrou na minha boca qualquer carne impura. Está bem, disse ele, deixarei que você asse o seu pão em cima de esterco de vaca e não em cima de fezes humanas. E acrescentou: filho do homem, cortarei o suprimento de comida em Jerusalém. O povo comerá com ansiedade comida racionada e beberá com o desespero a água racionada, pois haverá falta de comida e de água. Ficarão chocados ao se verem nus aos outros e definharão por causa de sua iniquidade. Ezequiel. O profeta Ezequiel, irmãos, recebe de Deus esse comando e Deus enfia ele na profecia. E ele topa, ele só não topa fazer a comida com fezes humanas. Fala assim: fezes humanas não, porque eu sou puro desde criança. Ezequiel não topou isso e Deus compreendeu Ezequiel. Falou assim: não, faz com fezes de vaca. Agora você imagina você vivendo no tempo de Ezequiel, irmãos. Você imagina você vivendo no tempo de Ezequiel, e você passa e você vê um cara amarrado, deitado do lado esquerdo 390 dias, comendo racionadamente, bebendo racionadamente, e dizendo coisas, e você passa, e quem diria que essa aliança de Deus está com esse maluco? Onde que eu quero chegar com você, irmãos? Na seguinte pergunta: com quem está a aliança? Eu estou mostrando tempos no Antigo Testamento. Naturalmente, a gente não consegue dizer de todas as situações. Eu estou mostrando situações porque eu quero responder a uma pergunta para hoje: com quem está a aliança? Com quem está a aliança? Um pouquinho mais para frente, no tempo de Jesus. Olha isso, um pouco no tempo de Jesus. Imagina comigo a cidade de Jerusalém agora. De um lado, um templo histórico, suntuoso, liderança de sumos sacerdotes. O templo que todo mundo acreditava que aquele templo era a própria presença de Deus. O templo que dizia que, nós sabemos que esse templo ele foi mesmo cheio da presença de Deus, mas as pessoas se distanciaram de Deus. Mas em Jerusalém agora você olha de um lado, tem um templo, tem sumos sacerdotes, tem escribas, tem pessoas especializadas na lei. E por outro lado, olha o que há. Um rapaz que nunca cortou o cabelo nem barba, que nunca bebeu bebida fermentada porque era nazireu. E que usava roupas de pele de camelo, um animal considerado imundo, e de temperamento hostil. O cara dizia assim para as pessoas que vinham até ele: raça de víboras. Agora você veja bem o contraste. De um lado um templo, sumos sacerdotes e escribas, mas não tinha mais a presença. Por outro lado, lá na beira do mar, do rio, está um cara vestido de pano de saco, vestido de roupa de pele de camelo, cabeludo, barbudo, estranho, esquisito, nem um pouco gentil. Só que a presença não estava mais no templo, a presença agora estava com João Batista. A pergunta é: com quem está a aliança? Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Esta era a pregação de João Batista. Olha o contraste, irmãos. Agora você é morador de Jerusalém no tempo de Jesus e as pessoas estão divididas entre ouvir um cara estranho e ouvir o sumo sacerdote vestido com roupas sacerdotais, com estolas, com toda a moral que existia, e a gente certamente olharia para o templo e dizia: ali está a aliança com Deus. Mas não era no templo, era naquela pessoa estranha chamada João Batista, que veio para preparar o caminho de Jesus.
A pergunta da brincadeira do Passanel é: com quem está a aliança? Com quem está a aliança nesse tempo? Quando Deus olha do céu para esse tempo nosso, com quem está a aliança? A aliança não estava mais no templo, mas nesse moço chamado João Batista. E a pergunta é: no tempo de Jesus, viaja comigo aí para 2020 anos atrás, com quem está a aliança? Olha o ápice. Um bebê que nasce numa manjedoura, lugar de nascer animais. Uma criança que não tem um lugar digno para nascer, nasce numa manjedoura. Uma criança nasce numa manjedoura, lugar de nascer bicho. Na humilhada cidade de Belém. Eu estive em Belém, irmãos, é um lugar feio até hoje, imagina. Na humilhada cidade de Belém, criado por um carpinteiro, rejeitado pelo seu povo, um cara que morre na cruz, quando cortado jorra a água de seu corpo na cruz. Olha a confusão, com quem está a aliança? Quem olharia para Jesus, que foi morto, humilhado, e diria: com ele está a aliança? Tanto é, irmãos, que quando ele morre, todos o deixaram, inclusive os discípulos. Depois, eles foram voltando, porque eles foram lembrando da palavra. Mas Jesus, ele foi para a cruz e lá ele ficou só. E quem diria que com aquele moço na cruz, morto, humilhado, envergonhado, estava a aliança de Deus com a terra. Portanto, que todo Israel fique sabendo disto. Esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Irmãos, quem diria que aquele moço crucificado na cruz, humilhado, que apanhou no rosto, foi cuspido no rosto dele, quem diria que naquele moço estava o próprio Deus, ou ele era o próprio Deus? Quem olharia para aquilo e diria: ele é Deus, ele é a nossa salvação, ele é tudo que nós precisamos, ele é o nome sobre todo nome? Quem diria? Com quem está a aliança? Quando ouviram isso, seus corações ficaram aflitos, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Em Jesus estava a aliança. Ele é o nome que nos salva. É nele, por ele e para ele são todas as coisas. Mas quando ele veio à terra, ele nasceu numa manjedoura. Ele foi criado por um homem humilde, simples, José e Maria. Ele cresceu num contexto simples. Ele foi rejeitado pelos seus. Ele morreu da maneira mais humilhante, que era a morte de cruz. A maneira mais dolorida e humilhante era a morte de cruz. Mas ele mesmo morrendo, humilhado e com tanta dor, estava nele a aliança. A pergunta da brincadeira é: com quem está o anel? Com quem está a aliança? E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Entenda aonde eu quero chegar com você nesta noite. O tema é portadores. Aliança, de acordo com o texto de Hebreus que eu li, Deus fala hoje pelo Filho. Mesmo que nós vivêssemos no tempo de Jesus, talvez nós não olhássemos para Ele vendo Deus, mas Ele é Deus. E o texto que eu li diz que Ele pegou todo esse poder e entregou na mão de alguém. Ele entregou na mão de alguém, falou assim: todo poder é me dado no céu e na terra. E Ele fala para um grupo dizendo: agora vocês vão,
Vão como? Com o meu poder. Eu vou usar vocês. Eu vou usar vocês. E a pergunta da brincadeira é: com quem está a aliança? Aqui Jesus está dizendo que ele é a aliança e que ele entregou para a noiva. Ele entrega para a noiva. A noiva é a portadora da aliança. Agora, entenda comigo. Em tempos de pandemia, em tempos de tanto sofrimento, solidão, a minha pergunta é: se você está acreditando que uma palavra de solução virá de governantes, você está extremamente enganado, porque a palavra de libertação, de cura, de salvação, não está na boca de governantes, está na boca da igreja. A aliança foi entregue para a igreja. O noivo entregou para a noiva porta a aliança. Então a ligação entre Deus e a terra é Jesus, e a terra, na terra, ele não se liga com o poder, ele não se liga com o governo, ele se liga com a igreja. A ligação de Deus na terra é a igreja. Então, nesse tempo, aquilo que sair da nossa boca, seja bênção, seja maldição, vai acontecer, porque é com a igreja que está a aliança. A aliança foi entregue a nós, irmãos. A aliança está na tua mão, está na tua vida, a aliança está na tua casa. A aliança não tem aliança com notícias ruins, não tem aliança com doenças. Deus não tem aliança com doenças, Ele tem aliança conosco, comigo e com você. Os portadores somos nós. Nós somos os portadores. Olha o que a palavra de Deus diz em Apocalipse 19. E ouvi uma voz, e ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Se há algo que está ficando claro nesses tempos, é que o Senhor Todo-Poderoso reina. Por isso que nós vemos todo mundo se dobrando a Deus, porque o Senhor Todo-Poderoso reina. Ele reina, Ele está aqui. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. A esposa somos nós, a igreja. Viva nesses dias apaixonado por Jesus. Viva vendo Ele entregando a aliança na tua mão e dizendo: chegou o tempo, está chegando o tempo, está próximo. Mas na terra eu não tenho aliança com outra coisa, com outra pessoa, senão com a igreja. Irmãos, eu estava pensando sobre isso. E como nós, igreja, precisamos levantar nesses tempos. Nós estamos em abril, mas 2 meses atrás, a nossa nação blasfemou de Jesus, colocou Jesus num carnaval amarrado igual um cachorro, irmãos. Você acha que Deus tem aliança com esse país, se não for por meio da igreja? Você acha que Deus vai querer usar e fazer algo por meio de outra pessoa, se aqui estão blasfemando o nome dEle, estão esquecendo o nome dEle, se não pela igreja, uma igreja apaixonada por Ele, que anda com Ele, que espera pela volta dEle? É conosco, é com você, irmão, na tua casa, por onde você passar, você tem a palavra da vida. Está em você, está com você. Você tem a aliança, você é a noiva, você é a igreja. E o Cordeiro está vindo. O Cordeiro quer completar esse casamento, e foi-lhe dado que se vestisse em linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. A pergunta da brincadeira é: com quem está a aliança? E a resposta certa: a aliança está com a igreja. Deus ainda fala com essa terra, irmãos. Deus ainda fala com essa terra, mas fala por meio de nós, da igreja.
E nós precisamos treinar os nossos olhos, porque talvez nós estamos olhando para coisas, situações muito normais. Eu quis falar sobre coisas anormais com as quais Deus fez aliança. Deus tinha aliança com um homem que estava andando nu. Deus tinha aliança com um homem deitado 390 dias de um lado, mais 40 de outro. Deus tinha aliança com um cara cônsul numa arca, num tempo de seca, num lugar de seca. Então para de olhar para aquilo que você só vê como normal, porque Deus pode estar olhando em algo totalmente anormal, estranho, esquisito. No esquisito pode ter Deus, pode ter uma aliança de Deus. E cá entre nós, irmãos, tem alguma coisa escrita, é a igreja. Se você viesse aqui e visse o que eu estou vendo, estou pregando para bancos, né? Tem alguns irmãos aqui, me alegra muito, isso aqui é esquisito demais. E alguém fala assim, a palavra do Senhor está na boca desse cara, tá, porque eu sou a igreja. Você é estranho, a palavra está na tua boca porque você é a igreja. A palavra está na tua boca, você é noivo, você é noivo, você é noivo, está contigo. E eu tenho uma palavra de Deus para você. Quero que o louvor se coloque aqui. Quero que o louvor se coloque. Na segunda mensagem eu vou falar sobre posicionamento da noiva. Posicionamento dos portadores. Quem porta a aliança nesse tempo é a igreja. Não é outra pessoa, não é outra situação, não é um governante. Quem porta a aliança é a igreja. Creia nisso. Você é a noiva, eu sou a noiva. E a igreja tem a posse da aliança com Deus. Quem está dizendo que a aliança está com a igreja está acertando na brincadeira. Mas quem está dizendo que a aliança é com outra coisa, senão a igreja, está perdendo. E nós, como portadores, nós podemos, Jesus entregou para nós o direito de ligar na terra, e o que nós ligarmos na terra será ligado no céu. Eu quero saber se há alguém vendo esse vídeo, vendo esse culto, que precisa ser ligado ao céu. Eu quero te apresentar Jesus. Ele é a aliança. E nós, a igreja, podemos ministrar Jesus na sua vida e você ser ligado ao céu. Atenção você. Eu não sei o seu nome, eu não sei o que você está vivendo, mas eu posso dizer que se você orar entregando a vida a Jesus, a igreja apresenta o Jesus que te liga a Deus. Jesus, o único mediador. E Jesus não está em outro lugar senão na igreja. Aqui é a casa de Deus. Se tiver alguém aí, se tiver alguém me ouvindo, me vendo, feche os seus olhos. Eu quero te apresentar Jesus. Eu quero ligar o teu nome por meio de Jesus ao céu. Tem alguém aí? Famílias, fiquem em pé no seu lugar aí. De repente tem alguém que está tendo dificuldade para esse momento. Ajude. Feche os olhos de todo mundo aí nessa casa. E se você quer ter o seu nome ligado no céu, deixe o medo. Se você acreditou que Deus tinha aliança com outra coisa senão com a igreja, você estava enganado, porque a igreja é a portadora, a única portadora da aliança com Deus, a única portadora. Na boca da igreja tem autoridade. Eu quero que você que quer entregar sua vida para Jesus e ter o seu nome escrito no livro da vida, ore comigo desse jeito. Você vai repetir, talvez em voz alta, se você quiser, ou na sua mente. Você vai dizer assim: Deus, eu reconheço que eu sou pecador. Eu reconheço que eu senti, eu não sou nada, eu vou para o inferno. Repita essa oração comigo. E fala assim: Jesus, entra agora na minha vida. Entra agora no meu coração. Eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Repita: eu te recebo, Jesus, como meu único e suficiente Salvador. Em nome de Jesus mesmo.
Se você está na tua casa, você orou, você reconhece que é com a igreja que Deus tem aliança. Jesus é a aliança, o Cordeiro e a noiva vão se juntar. E você quer ser a noiva que se junta para subir. Se é o seu caso, faça um favor para mim. No nosso grupo aí do YouTube tem muitos supervisores. Coloque seu nome aí, mas eu aceitei a Jesus. Alguns dos supervisores vão entrar em contato com você. Vamos te ajudar a continuar andando com Cristo. Mas se manifesta, por favor, que nós podemos ajudar você. Eu entreguei a minha vida a Jesus. A aliança está na mão da igreja. A aliança está na mão da igreja. Eu me lembro que nessa brincadeira que Deus me fez lembrar, a brincadeira do Passanel, quando nós acertávamos aonde estava a aliança, a gente vibrava, a gente corria, a gente era premiado. Você está dizendo que a aliança está na mão da igreja, então se alegre, se manifeste. A aliança está na mão da igreja, a aliança está na minha mão, está na sua mão, porque nós somos a igreja. Nós temos de posse, nós somos a noiva e o Cordeiro vem. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos prontos para as bodas. Pai, nós queremos a tua presença, nós somos portadores. Nós sabemos que Jesus está aqui, que a aliança do Senhor com a terra é Jesus, o Senhor deixou Jesus para a igreja. Jesus formou a igreja e nós somos a igreja. Nós estamos no lugar certo, na hora certa. Quando o Senhor quiser voltar, nós estamos prontos. Mas enquanto estivermos aqui, nós temos que aprender, Pai, usar dessa autoridade, pararmos e dizer que somos pequeninos, fracos, porque nós somos os portadores da aliança. Pai, receba essa vida que entregou-se ao Senhor nessa noite. Receba esse irmão, Pai, que por algum motivo está entrando em depressão, entristecendo. Lembra o que ele tem a aliança nas mãos, ele tem o Senhor. Lembre que no Senhor está tudo bem. Que o Senhor é o meu pastor e não vai faltar nada. Que no Senhor nós estamos bem. No Senhor nós estamos muito bem. No Senhor nós estamos muito bem. Obrigado, Pai, por ter confiado a tantos homens, tantas situações, profetas, Abraão, Isaac, Jacó. Jesus era a palavra do Senhor na terra. Oh Deus, o Senhor chegou com essa aliança e entregou para a igreja. E a igreja é a boca do Senhor na terra. E como boca do Senhor na terra, nós queremos abençoar o campo. Esse entorno. Nós podemos, nós queremos abençoar Brasília. O Brasil. Nós temos a nossa boca, o poder para abençoar o mundo. Nós temos, por causa de Jesus, o poder para expulsar toda praga, toda enfermidade. E nós usamos desse poder para expulsar toda praga, toda doença, todo vírus, nós expulsamos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cante mais uma vez a música do Cordeiro. Cante mais uma vez, eu vou voltar aqui. Eu quero orar com você. Eu como um cordeiro.